Bom, sejam bem-vindos à Rádio Sbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia com o tema nosso hoje vai ser o retorno às atividades esportivas pós-Covid. Eu sou Ney Pessegueiro, do Amaral, médico aqui do Rio de Janeiro, trabalho com esporte, com voleibol, com a Confederação Brasileira de Voleibol, com a seleção de vôlei. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que é o Dr. André Pedrinelli, que faz parte da comissão de preceptores da SBOT. Ele dispensa apresentações, mas hoje é o cara do esporte, do futebol, que está comandando aí todas essas ações em relação à parte de saúde do futebol, chefe do grupo de medicina do esporte do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade da Universidade de São Paulo. É o cara aí que hoje no esporte é o cara que representa a SBOT e representa a medicina no esporte. Tudo bem, André? Tudo bem, obrigado pelas palavras, Ney. A gente tem trabalhado junto no Comitê Olímpico Brasileiro, né? A gente tem tido reunião toda segunda-feira para discutir essas coisas, né? Sim. Então, estamos aí, né? Porque, assim, esse é um tema que está borbulhando, né? No Brasil e no mundo inteiro, assim, né? E aí, assim, o que todo mundo quer ouvir é das pessoas que trabalham com esporte, assim, qual é a opinião pessoal dela, porque ela tem um embasamento científico. Então, assim, eu acho que a primeira pergunta que eu ia te fazer é: como você vê essa volta ao esporte? Quer dizer, tanto do ponto de vista da doença cardiológica, dos problemas que a Covid traz, mas também do problema ortopédico, assim. Primeiro ponto, você acha que já está na hora de voltar? O que você acha? Eu acho que está na hora de voltar com segurança. Eu acho que tem vários aspectos, porque existem vários tipos de esporte. Tem esporte profissional, tem esporte olímpico, onde a pessoa treina como se fosse um profissional, talvez não tenha a mesma remuneração, e tem o esporte para promoção de saúde, que é o da grande maioria das pessoas. Essas três formas de esporte andam juntas, né? Então, se a gente está falando como médicos de uma pandemia, a atividade física é um elemento de proteção da saúde das pessoas. A gente tem que fomentar que as pessoas voltem a ter um nível de atividade física. E como é que você está coordenando isso? Assim, do ponto de vista do futebol profissional, que é a primeira coisa que as pessoas querem saber. Como é que você acha que tem que montar esse esquema de volta, vamos dizer assim? Então, no esporte profissional tem duas questões que são importantes. Tem a questão de atender as determinações das vigilâncias sanitárias, dos órgãos de saúde, e uma das coisas importantes também é a questão da prevenção de lesões. Porque nunca antes, se eu não estou enganado, só a NFL ficou parada 132 dias em 2011, mais ou menos, se eu não estou enganado, mas eles não ficaram sem treinar, eles fizeram greve de jogos. Então eles estavam em condições físicas adequadas quando retornaram ao jogo. Nessa pandemia é o contrário, nós estamos por volta de 100 dias, um pouquinho mais talvez já, dependendo do local, e que as pessoas não ficaram em atividade, porque os jogadores profissionais de futebol tiveram um mês de férias e depois fizeram treinos individuais em casa, que não é a rotina do futebol. Então, a gente tem um aspecto da volta das lesões. Isso ficou muito evidente quando a gente olha o campeonato europeu, principalmente o alemão, que começou já, eles estão um mês e meio na frente da gente, e que na primeira rodada de 8 partidas tiveram 6 lesões musculares. Um índice de lesão muito alto. E se você pensar que um atleta desse, quando tem uma lesão dessa, fica 2 meses, 3 meses parado, olha o impacto financeiro disso para o próprio esporte. Então a gente precisa levar isso com bastante cuidado, né? Assim, esse negócio do tempo parado, lá no voleibol, a gente tem tido discussões lá na CDV, os preparadores físicos e tal, e tem esse problema também, né? Assim, eles têm uma regrinha assim, o atleta só deve voltar a saltar com a metade do tempo que ele ficou parado. Então, se ele ficou parado 30 dias, ele só deve voltar a saltar no treino depois de 15 dias de preparo. O problema é que agora, 4 meses parado numa pandemia, o cara só deveria voltar a saltar
daqui a 2 meses depois que ele começasse a preparação. Na prática, isso fica meio impossível, né? Assim, a diferença entre a preparação ideal para voltar e a preparação possível para voltar, né? Veja, no futebol isso é a mesma coisa. Mas no futebol ainda tem um problema. As pré-temporadas de início de ano para os campeonatos regionais não chegam a 12 dias. Então, assim, eles estão habituados a ficar um mês e pouquinho parado e voltar em cima. E, de uma certa maneira, o que a gente vê é que os regionais funcionam como preparação para o brasileiro. E o que vai acontecer agora? Você tem os regionais com 6 rodadas, 8 rodadas para terminar, e logo vai começar o brasileiro. O brasileiro está tranquilo, que vai começar em setembro. Então, em setembro, eles já terão cumprido essas normas, mais ou menos de... No futebol a gente trabalha com entre 3 a 4 semanas de ausência e 1 semana de treino físico. Vamos lá, 3 semanas, daria 2 semanas para voltar. Então, para o brasileiro, os clubes já terão cumprido essa quarentena, entre aspas, do retorno da atividade. O problema são os regionais. Eles vão ter que jogar para acabar o regional para poder começar o brasileiro. Isso é uma preocupação que a gente tem visto também. É assim, como eles lá na Europa, como você disse, estão na frente da gente em relação ao ciclo de doença, as seleções, no meu caso o voleibol, porque eu trabalho com voleibol, a Polônia, a Sérvia, já estão começando a treinar. E aí isso começa a gerar uma angústia aqui no pessoal, nos técnicos. Então, os caras estão na nossa frente, na Olimpíada vão chegar melhor e estão querendo correr atrás desse prejuízo. Mas a gente está num ciclo diferente da doença, né? E outra relação que acho que tem badalado muito aí é em relação aos testes de exames de sangue, de PCR. Qual a recomendação, PCR e sorológicos, qual a sua recomendação numa equipe de futebol que está voltando a treinar, siga de protocolo para isso aí? Na verdade, o que a gente tem dos testes é que nenhum teste é bom o suficiente para a gente acreditar nele 100%. A primeira coisa que a gente tem que ter. Então, tem que ter uma estratégia de abordagem. O que eu acho que tem que fazer, os clubes têm que fazer um corte linear antes de começar a atividade. Então, dosar todo mundo. E aí é melhor sorologia, porque o PCR diz se o cara tem a infecção no momento ou não. Se ele tem, mas não diz a história, não conta a história dele lá atrás. Porque você precisa agir com alvos, né, com targets para fazer esse controle. Então, se na sua delegação de lá de 40, 50 pessoas, você teve 10 que já sabidamente tiveram elevação de imunoglobulinas de longo prazo, esse você não precisa tratar. Esse é o cara que você pode acelerar um pouco. Então, eu acho que a inteligência disso é importante. E hoje, o que a gente tem é o PCR, o RT-PCR e as sorologias, as sanguíneas, porque a gente não dá muito valor para os testes rápidos e nesta configuração do esporte profissional, eles não se mostram adequados para você fazer planejamento. É importante lembrar que você tem o atleta, você tem a comissão técnica, você tem o staff do clube que trabalha. Daqui a pouco, quando começar as partidas, nós vamos ter o staff das confederações que trabalham. Hoje no futebol, por exemplo, a gente imagina que para ter uma partida de futebol sem público, você precisa de pelo menos 270 pessoas trabalhando no estádio para a partida sair. E essas pessoas vão para casa, vão. Então é complexo isso daí. Mas eu faria assim, faria um corte retilíneo e de tempo em tempo repetir as sorologias para você ir acertando. O que vai acontecer é muito o que a gente viu aí no Rio de Janeiro, começou mais cedo que São Paulo. Você tem os clubes que têm um índice alto e depois isso aí regulariza e estabiliza. E a maioria dessas pessoas, desses atletas, eles não se contaminaram no ambiente de treino. Eles se contaminaram no seu ambiente social. Essa é que é a questão. A gente já começou a fazer os testes aqui também, lá no time que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, e estamos levando um pouco de surra aí desses resultados de exame, de falso positivo, que não bate um pouco com a história clínica da doente, né? Qual a diferença que você vê, assim, principalmente do futebol para os esportes de ginásio fechado, tipo handebol, basquete, vôlei? Você acha que deva ter alguma diferença
na forma de treinamento desses esportes? Na forma de treinamento eu acredito que não, porque você obedece à especificidade de cada esporte. Na questão do controle da infecção, todos os esportes que são de área aberta, eles são mais fáceis de você controlar. Até porque quando você vai pensar, por exemplo, na construção do banco de reservas, eu estou trabalhando no protocolo da Confederação Brasileira de Futsal, que são 12 atletas por partida, mais 5 oficiais, e aí o que acontece? Você tem o banco tem que ficar, cada pessoa tem que ficar 1 metro de diferença. Tem ginásio que não cabe. Tem ginásio que não cabe. No futebol é um pouquinho mais tranquilo, porque o campo tem 45 metros, então você consegue colocar uma equipe separadinha, você põe cadeirinha, senta. Então, no futebol de campo é um pouco mais fácil. Entendeu? Mas, por exemplo, onde eu colocaria a diferença são esportes que tem contato de um atleta com outro, com esportes que não tem contato. O voleibol é um caso legal para estudar. Porque, em tese, um jogador não tem contato físico com o adversário, né? Diferente do futsal e do futebol de campo. O futebol de campo tem uma outra coisa. Só pode fazer agora 5 substituições. No futsal, você entra e sai o tempo todo. Então, em tese, numa partida de futsal, todos os 24 atletas tiveram contato entre si. No futebol de campo, não. Então, assim, cada esporte tem uma especificidade que a gente tem que olhar. Assim, é uma coisa que a gente tem visto até aí no futebol, né? O cara, já dos jogos que começaram agora, né? O cara tá ali de máscara no banco, na hora que ele entra, ele tira a máscara e faz gol, abraça o cara, porque o cara esquece, não lembra que seria bom manter, né? Assim, isso é outra coisa assim, que tem movimentado bastante no meio do esporte, a máscara na prática do esporte. Qual a sua opinião sobre isso aí? A minha opinião é que ela tem que ser absolutamente pessoal. Existem alguns trabalhos que falam até em redução de 5 a 10% da oxigenação por conta da restrição, que você quer que tenha uma restrição de fluxo aéreo na máscara, né? Hoje já tem máscaras com desenhos super tecnológicos, com pré-filtro dentro. Então, o que eu vejo? Se o atleta ele se sente confortável durante a partida com o uso da máscara, ele pode perfeitamente usar. Agora, o que eu vejo dos atletas que eu tenho visto, a maioria se sente muito desconfortável com a máscara, o que é bastante compreensível. E, de novo, olha a diferença do futebol e do futsal. No futebol de campo, o cara está sentadinho no banco, ele pode entrar ou não na partida. No futsal, como ele entra sempre, nenhum cara fica de máscara, porque ele, dali a 3 minutos ele vai entrar de novo. A FIFA agora proibiu a troca do colete. E no futsal você só podia entrar se você entregasse o colete pro adversário. Entendeu? Porque o cara entra e sai o tempo todo. Então agora, você vê, algumas coisas estão modificando em relação a isso. Mas eu acho assim, a gente não pode fugir da especificidade de cada esporte. Porque assim, nos esportes, como eu falei, de ginásio, handebol, basquete, também está tendo uma preocupação muito grande com o vestiário. Quer dizer, não usar o vestiário, não tomar banho depois da partida e tal. No futebol, como é que vocês estão fazendo isso? Nós estamos usando essa mesma recomendação. No treino, o atleta já vir trocado de casa, ele treina e volta direto para casa. E aí ele traz no dia seguinte a sacolinha. No futsal, por exemplo, como é um sistema muito mais simples, o atleta lava em casa a roupa dele. No futebol de campo aqui em São Paulo, como não começou ainda, eles estão trazendo a roupa, entregam a roupa suja para o roupeiro, num saquinho, e pegam uma troca de roupa limpa. Então ele já levou 2 a 3 trocas de roupa para casa, então ele sempre vem com uma roupa, volta com a mesma roupa e no dia seguinte ele traz a roupa suja. Só que isso é um problema quando você vai jogar fora, né? Fora do seu domicílio. Você vai tomar banho aonde? Às vezes você tem que pegar o avião logo depois do jogo. Tem coisas assim que não vai dar para mexer. Porque tem a particularidade, como você falou, de cada um. Exatamente, de cada lugar. Uma coisa que você levantou muito bem aí, foi o negócio da comissão técnica, lá nos testes que a gente já começou a fazer lá no clube, poucas atletas apresentaram exames positivos, mas vários da comissão técnica apresentaram exames positivos, e vários da comissão técnica apresentaram exames positivos. Inclusive os fisioterapeutas.
que depois vão cuidar e estar em contato com esses atletas. Nesse aspecto, o físio, o massagista, o médico, o roupeiro, eles são fontes muito importantes, porque, de uma certa maneira, sempre passa por essas pessoas. Esses são profissionais que a gente tem que tomar muito cuidado, acompanhar muito de perto e acompanhar bem, porque senão eles é que vão passar para os outros, né? Outro detalhe que tem no futebol e também tem aí nos esportes de quadra é a famosa higienização da bola. Como é que você vê isso assim, no futebol e nos outros esportes? Eu acho que isso é totalmente relativo. Eu não sei. Assim, nós pusemos na regulamentação que a cada vez que a bola sai você higieniza, mas, por exemplo, de novo, a diferença entre futebol e futsal. No futebol de campo você tem 12 bolas em campo. O gandulinha lá, ele tem uma bola. É obrigatório ter gandulas. Então ele pega uma bola, ele devolve uma bola limpa. Ele limpa. A bola vai voltar melhor? Sim, vai voltar. No futsal você tem 2 bolas. E a maioria dos estádios não tem gandula. Ter gandula ou não é uma opção do estádio, do mandante do jogo. Então, que isso vai funcionar? Entendeu? Você tem que devolver aquela bola que saiu, você não pode trazer outra bola como no futebol. Então, vai higienizar a bola? Sim, nós colocamos uma regulamentação que vai higienizar a bola. Mas e naquele estádio que não tem gandula? Como é que vai funcionar? O vôlei sofre um pouco com isso, até porque você já começa o treino com um bate-bola 2-2, quer dizer, uma atleta com a outra. Tá bom, você pode dar uma bola para cada um e ela fazer aquilo com a parede, mas começa a dificultar o treinamento, né? E como você falou, no vôlei o time são 12 em quadra, mas o time todo treinando tem umas 18. Então, você botar 2 metros entre cada uma, daqui a pouco começa a não caber, né, mesmo no ginásio, né? Eu acho assim, a gente vai conseguir minimizar, eu acho que nós vamos trabalhar com maior racionalidade, os critérios de higiene, de maneira geral, ficarão melhores, mas tem situações que a gente vai ter que falar, não vai dar. Segue o barco e vamos ver como acontecem essas coisas. Não tem como. Imagina a viagem de avião com uma delegação de 25, 28 pessoas. Você consegue controlar por onde vai no banheiro, o avião trabalha com ar-condicionado fechado. Tem coisas que a gente não controla, são impossíveis de controlar. Pode minimizar, mas não controla. A gente sofreu assim um pouquinho, porque quando nós começamos a testagem das atletas lá, e se deu esse monte de recomendação. Você vai lá só testar. Então, você não vai ficar lá conversando em grupinho, você vai de mar, mas elas não aguentam, entendeu? Chega lá, encontra, começa a bater papo, dá tapinha no ombro. Esse controle real é muito difícil na prática, né? Assim, eu me acordo. É muito difícil você ter um hábito cultural que você, de uma hora para outra, você tem que transformar no grau 0 de contato. Não tem. Até do ponto de vista psicológico, isso abala o atleta. Porque faz parte da cultura deles, é um reforço positivo daquele gesto bem feito, do ponto que é conseguido, do gol que é marcado. Tem que ter isso. É a graça do esporte, né? O momento. E assim, eles usam isso como intimidação do adversário. Cada esporte tem a sua dinâmica de jogo, seu modus operandi, né? A gente não pode tirar isso. E na avaliação, antigamente chamada de pré-participação, vocês têm feito alguma coisa de diferente por causa especificamente do Covid, de avaliação cardiológica, diferente do que se fazia o habitual, ou estão seguindo o mesmo padrão que se fazia antes da Covid? Aí tem duas tribos que a gente avaliza, né? Os que tiveram a doença e os que não tiveram a doença. Os que não tiveram a doença seguem o padrão normal de pré-participação. Inquérito, exames laboratoriais, testes de esforço, eventualmente necessidade ou não de ecocardiograma, provas de função pulmonar, normal. O que sabidamente teve o Covid, esse passa por alguns critérios mais importantes para determinar se tem alguma coisa cardiológica ou parte pulmonar. Então a gente olha com mais cuidado esse tipo de coisa.
entendeu? Basicamente são os mesmos testes, mas o olhar para esses testes é um olhar diferente. Você está procurando outras alterações. E outra coisa que também está se dando cada vez mais importância hoje também é a comissão técnica, né? Como a gente falou. Quer dizer, todo mundo muito preocupado com os atletas, mas a comissão técnica tem sido um ponto também em que essas avaliações têm sido feitas. Além dos exames de sangue, ou da sorologia, você acha que também essa avaliação seria interessante para a comissão técnica, aquelas que estão na sua base, ou só para aquelas que por acaso vão fazer uma viagem de treinamento grande, seria melhor fazer essa avaliação antes, ou não, focar só nos atletas principalmente? Não, eu acho que a questão da testagem tem que ser para todo mundo, o inquérito epidemiológico é para todo mundo, e a questão dos exames pré-participação, que a gente faz igual para todos os atletas, na comissão técnica, esse inquérito epidemiológico ele tem que ser mais minucioso, porque a gente não tem um hábito de testar a comissão técnica para fazer, por exemplo, uma ergospirometria, um ecocardiograma, ou mesmo exames laboratoriais. Mas eu acho que provavelmente é na comissão técnica onde nós vamos encontrar as pessoas de risco, porque nós temos pessoas acima de 60, com diabetes, hipertensão, alguma cardiopatia, fumante. Então, a gente tem que olhar com mais cuidado, e aí, na possibilidade de um fator de risco, acho que ele tem que ser investigado de maneira mais rigorosa. Eu sempre brinco isso, né? Quando eu comecei lá, muitos anos atrás, trabalhar com esporte, sempre tinha aquele cara mais velho da delegação, que tinha uma crise de pressão alta, descompensava diabetes. Quando você estava lá no Japão, você tinha que ir para o hospital na Austrália, dava uma dor de cabeça danada, né? E hoje nós estamos virando essas pessoas mais velhas da delegação, né? Então, assim, o olhar para a comissão técnica acho que é um ponto muito importante também. Para mim, a minha experiência é igual à sua. Quem me dava mais trabalho em viagem era a comissão técnica. Entendeu? Enquanto atleta, ele é regrado, ele come naquele horário, ele dorme naquele horário, ele toma o suplemento dele, mas a comissão técnica não. Né? A cobrança de resultado deles não é de resultado físico, né? Exatamente. Não, então e eventualmente diferente. Dorme mal, vira a noite estudando o adversário, come mal, né? Ele não se cuida tão bem quanto se cuida o atleta aí durante esse período aí. É isso. Bom, estamos chegando ao nosso tempo final. Quer colocar alguma coisa que a gente não abordou aqui, Pedro? Assim. O que eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade. Essa é uma situação diferente para todo mundo e que ela muda dia a dia. Acho que a administração da medicina do esporte nesses tempos de pandemia, ela é uma coisa que a gente tem que... Nós estamos aprendendo continuamente como nos portar, o que fazer, o tratamento. Então, o que a gente fala hoje, talvez daqui a 2 dias já tenha aparecido uma nova publicação, alguma coisa que faz com que a gente... Não é que a gente mude de voltar atrás, mas que a gente tenha flexibilidade e adaptação às novas realidades. Então, é preciso que as pessoas tenham tranquilidade, calma, paciência, para a gente entender que isso é uma coisa contínua de aprendizado para todo mundo, inclusive para nós. Assim, você lembrou muito bem, lá no protocolo que a gente está fazendo da Confederação Brasileira de Voleibol, ele ficou pronto agora, mas uma das coisas que a gente fez foi que a cada semana esse protocolo ele será atualizado. Pode ser até que numa semana, olha, nada a atualizar. Ok, beleza. Mas semanalmente vai ter um boletim para atualizar. Ó, agora, a partir dessa semana, mudou isso, mudou aquilo. Porque como você falou, né? Ela é uma doença que todo dia a gente descobre uma coisa nova, cai uma evidência forte, surge uma evidência nova, e nós ainda estamos aprendendo a lidar com essa doença aí. Né? E muito do que a gente faz não depende da gente, a gente depende dos órgãos de fiscalização sanitária. Aqui em São Paulo nós estamos com essas bandeiras, amarela, laranja, vermelha, e a equipe está na cidade A, que era a bandeira amarela, e teve que retroceder, teve o segundo pico, voltou para a laranja. Não pode fazer tal coisa. Então,
tem alguns modelos que estão tentando botar todo mundo num lugar só e fazer a competição inteira ali, né? Mas você vê, os Estados Unidos tentou fazer isso com o campeonato, com o feminino dele de futebol. O time do Orlando teve 10 atletas contaminados e 4 pessoas da comissão técnica. Eles se retiraram da competição. A competição ia durar um mês, eles iam levar 15 dias para sair da quarentena. Não, então, assim, isso é um ponto muito importante, né? Porque, às vezes, naquele afã de ganhar tempo, você acaba andando 4 casas para trás, né? E perdendo mais tempo do que seria o ideal por causa dessa pressa. Isso aconteceu no vôlei também. O time da Sérvia foi o primeiro a voltar a treinar lá na Sérvia. Na primeira semana, 8 contaminados nos exames, tiveram que se isolar no hotel, para tudo, volta para trás e tal. Então, acho que é isso que você falou, né? E com muita calma, com muito cuidado, passo a passo, devagarzinho, fazendo a coisa com segurança, sem correria, eu acho que vai muito bem. Com certeza. Pedrinelli, muito obrigado aí pelo seu tempo. Você é o cara que todo mundo quer ouvir no esporte hoje. Muito obrigado aí, em nome da SBOT, agradeço a sua participação. Obrigado. O que eu tenho a dizer é assim, SBOT vale a pena ser. Um abração. Abração. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Muito obrigado.